Olá, amigos ouvintes da Divulgar. Tudo bem? Como vamos? Tudo certinho? Hoje nós vamos fazer uma reflexão bem interessante sobre a casa espírita. O título é Casa Espírita, Escola e Hospital. Eu ouço muito isso do meu dirigente da casa espírita que eu frequento. Aqui é uma escola, aqui é um hospital, aqui é um local de reencontros, de afetos e desafetos. Essa reflexão de hoje é do Alessandro Viana Vieira de Paula, página 37 e 38 da revista Reformador, outubro de 2017. Vamos ver o que o nosso querido Alessandro Viana Vieira de Paula tem a nos falar sobre as casas espíritas, dentro do contexto escola e hospital. E ele começa assim. Quando vamos tecer alguns comentários sobre o papel da casa espírita, não podemos deixar de registrar que a sociedade parisiense, ele se refere lá a Paris no ano de 1858, né? Sabemos que o espiritismo ele nasceu na França, por isso ele se refere aqui à sociedade parisiense. Continuando. Casa Espírita, não podemos deixar de registrar que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, inaugurada em abril de 1858, foi a primeira a ser regularizada e legalmente constituída. Conforme anota Allan Kardec na Revista Espírita, de dezembro de 1861, ela se formou com o único objetivo de estudar e aprofundar a ciência espírita. Então, como nós vemos, já percebemos a evolução. Quem frequenta a casa espírita já percebeu bem logo aqui no início como evoluiu. Ela foi fundada apenas para estudo, aprofundar a ciência espírita. No artigo Organização do Espiritismo. Percebe-se no conceito de Allan Kardec o papel da casa espírita no aprimoramento intelectual do ser humano. Uma vez que o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a relação destes com o mundo corporal. O Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a relação destes com o mundo corporal, bem como estuda as leis divinas e morais da vida. Tudo isso visando o melhoramento ético-moral da criatura humana, tendo sempre Jesus como modelo e guia. Então, quando foi fundada a Casa Espírita, em 1858, a finalidade era somente para estudar o Espiritismo, se aprofundar sobre esse mundo pós-morte, pós-desencarne. Vamos ver o que aconteceu depois. Dessa forma, a Casa Espírita é uma escola que propicia aos estudos, aos espíritos encarnados e desencarnados. Sabemos disso, que dentro da Casa Espírita, quando se tem uma reunião de estudo, uma leitura de um evangelho, ou um debate, ou um estudo da mediunidade, tem mais desencarnado do que encarnado. Nós sabemos disso. Eles estão lá aos montes. Nós somos minoria. Que todos necessitam, quando precisam conhecer, estudar, saber por que desencarnou, o que está fazendo, o que precisa ser feito para melhorar, eles correm para os centros espíritas. Continuando. Retornando só um pouquinho para dar continuidade. Dessa forma, a Casa Espírita é uma escola que propicia aos espíritos encarnados e desencarnados a oportunidade de estudar e crescer intelectualmente, a fim de melhor se compreenderem e entenderem
a vida física e espiritual. Citamos os espíritos desencarnados também como alunos da casa espírita, porque muitos deles, ainda necessitados de aprendizado, são encaminhados aos estudos, às palestras e às reuniões mediúnicas. Eu faço parte de um grupo de leitura, onde às quarta-feiras eu faço as leituras salutares para a abertura de um trabalho feito que nós chamamos de encontros mediúnicos, onde tem perguntas e respostas. E às vezes eu chego no salão, não tem ninguém, entre aspas, visivelmente no salão. Mas está marcado para 19 horas, lá eu me sento e começo a fazer as minhas leituras. Porque eu sei que o salão já está cheio de espíritos desencarnados. E aí depois, aos poucos, vai chegando os encarnados. E isso todos nós que trabalhamos em casa espírita sabemos disso. Somos trabalhadores das casas espíritas, sabemos disso. Que se nós chegarmos numa sala ou num salão para fazer um trabalho de leitura, para fazer umas leituras edificantes, nós não estamos sozinhos. O salão já está lotado. Isso é uma realidade. E a gente sente a energia. Continuando. Como escola, a casa espírita deve ter seriedade e comprometimento doutrinário ao ofertar o estudo espírita, priorizando as obras básicas da codificação de Allan Kardec, bem como das que lhes são complementares. Deve ofertar ao seu público a evangelização infanto-juvenil, em que as crianças e os jovens receberão a pérola do conhecimento espírita com uma pedagogia apropriada. Eu escolhi essa reflexão hoje, casa espírita, escola e hospital, porque eu acredito que muitas pessoas que me assistem têm essa dúvida. Como é a casa espírita? Como ela funciona? O que tem lá? O que ela oferece? E essa reflexão de hoje vai exatamente te mostrar isso. O que é uma casa espírita. Continuando. Há muitas casas espíritas que também oferecem a palestra pública ou a preleção evangélica semanal, visando acolher aqueles que normalmente estão mantendo os primeiros contatos com o espiritismo, impulsionados pela sede de conhecimento ou pela dor que os oprime. Nós costumamos buscar a casa espírita pela primeira vez, a maioria das vezes, pela dor, ou pela dúvida, ou pela curiosidade, raramente por amor. Raramente. Não, isso não está errado não, hein, gente? Não está errado isso não. Nós precisamos lembrar que nós somos espíritos ainda muito atrasados, sedentos de conhecimento, cheios de dúvidas e curiosidades. E a casa espírita existe para tirar essas dúvidas e matar essas curiosidades. Os grupos de estudo que permitem um aprofundamento maior no conhecimento espírita também são prioridades da casa espírita, devendo sempre estar abertos para receber aqueles que se identificaram com o espiritismo e desejam melhor conhecê-lo. E por fim, os grupos mediúnicos em que os espíritas que possuem prévio conhecimento da mediunidade mantêm intercâmbio saudável com os espíritos, visando sempre aprender com as mensagens ali recebidas, tanto as trazidas pelos espíritos bons, quanto as provenientes de entidades ainda comprometidas com o mal, entre parênteses, servem de alerta para não repetirmos os mesmos equívocos. Além dessas funções, a casa espírita também é hospital de emergência. Então, nós vimos até aqui a explicação sobre a casa espírita como escola, né?
Me fala aqui no título, escola e hospital. Foi muito bem explicado porque a casa espírita é uma escola. Agora nós vamos entender por que um hospital. Além das funções, a casa espírita também é um hospital de emergência, com o escopo de atender às aflições da alma, da emoção e do corpo, e beneficia os espíritos encarnados e desencarnados. Quantas pessoas não chegam fragilizadas, depressivas, com ideias suicidas, amarguradas pelo sofrimento, sem o compreenderem ou debilitadas pelos conflitos e desafios existenciais, e são acolhidas nos atendimentos fraternos, nas casas espíritas. Recebem passes, tomam água fluidificadas e são encaminhadas para as preleções evangélicas e ou para os grupos de estudo. Isso é uma rotina dentro do centro espírita. Você chega às vezes chorando, desesperado, não é nem você que está chorando. Você vem acompanhado de um espírito que estava tão perdido, tão desolado, que não sabia nem ir para a casa espírita. Foi preciso encostar em ti para você levar ele até lá. Aí você diz, esse choro não é meu, essa dor não é minha. Vou para a casa espírita, vou levar meu irmãozinho para ser tratado lá no centro espírita. Isso acontece muito, inclusive comigo. Somente às quarta-feiras que eu vou para o atendimento mediúnico, eu participo do acolhimento mediúnico, quando eu faço as leituras, quando eu sou escalada, porque é um grupo de leitura, né? Nós temos uma escala de trabalho. E às vezes eu sou escalada para fazer a leitura, mas eu toda quarta-feira eu vou para o acolhimento mediúnico, me faz muito bem. Lá eu tiro muitas dúvidas. E por incrível que pareça, eu sinto que, nem toda quarta-feira, mas tem quarta-feira que eu vou com um caminhãozinho carregado. Os irmãozinhos que cruzam pelo caminho onde eu passo, me encontram, eu sou médium ostensiva, eles... Deixa eu encostar aqui nessa minha irmã, para quando ela for para o centro espírita mais tarde, eu ir com ela para me ser atendido, para me ser tratado. Acontece isso demais. Continuando. Muitas delas se predispõem à reforma íntima, apresentando significativa melhora do seu mundo interior. O atendimento fraterno da casa espírita é um dos setores que exige muita responsabilidade e qualificação dos trabalhadores, porque o aflito que ali chega necessita ouvir palavras apropriadas à sua dor e que sejam fiéis à codificação espírita, ao Evangelho de Jesus. Olha, eu acredito que nessa encarnação eu ainda não tenho condições de participar do atendimento fraterno. Eu acredito que não. Só eu estar participando do grupo de leitura, ter esse discernimento, como eu diria, ter esse privilégio, que para mim é um privilégio, participar do grupo de leitura, ter o privilégio de estar aqui com vocês, dividindo esse saber das reflexões. Eu já evoluí demais. Quiçá eu pudesse participar, tivesse condições espirituais de participar do acolhimento mediúnico. Aliás, do acolhimento fraterno. Não tenho capacidade ainda para tal. Mas na próxima reencarnação eu consigo. Muitos desencarnados aflitos também recebem consolo para as suas dores. Eu falei aqui, os desencarnados também estão lá. Principalmente nas reuniões mediúnicas, mas também nos grupos de estudo, nas preleções evangélicas, nas palestras em que são acolhidos fraternalmente por espíritos que trabalham nas casas espíritas, movidos pelo amor. Muitos às vezes chegam até a porta do centro espírita e não conseguem entrar. Mas assim como existe um grupo de trabalhadores encarnados, existe um grupo de espíritos superiores que também trabalham naquela casa e
que estão ali recolhendo os irmãos necessitados, que estão desencarnados, que estão no entorno do centro, e pela sua, infelizmente ainda pela sua condição ainda de muito sofrimento, ou às vezes de muita revolta, eles não conseguem adentrar o centro espírita. E aí os guardiões colocam a mão no ombro deles e levam eles para dentro do centro. Quando eles querem, eles são levados para ser tratados dentro dos centros espíritas. Tanto são levados por nós médiuns, eles nos acompanham, como são levados pelos espíritos superiores, os anjos guardiões, trabalhadores daquela casa. Se nós tivéssemos olhos de ver, imagina a multidão de espíritos encarnados, aliás, desencarnados, como trabalhadores e como sofredores estão ali naquele centro, naquele momento. Imagina. Por exemplo, quantas criaturas humanas não redefiniram suas vidas após receberem o consolo e a instrução numa casa espírita? Quem nunca? Quantas criaturas humanas não redefiniram suas vidas após receberem o consolo e instrução numa casa espírita? Eu me coloco nesse local, nessa posição de reforma íntima, quando eu descobri o Espiritismo, quando eu me predispus a trabalhar numa casa espírita. Eu sinto, eu vivencio a minha mudança. A gente percebe quando a gente melhora. E por isso a casa espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus. De tal sorte que os dirigentes e trabalhadores têm uma enorme responsabilidade para que a tarefa seja executada com organização, seriedade e fidelidade. A codificação espírita jamais perdendo a alegria de trabalhar na vinha do Senhor, porque terão que prestar contas à própria consciência e às leis divinas. A responsabilidade é muito grande do que a gente fala, de como a gente se posiciona, do que a gente passa à frente. É um compromisso muito grande, de grande responsabilidade. Nós estamos lidando com almas, com espíritos encarnados e desencarnados que estão buscando socorro. E se a gente passa uma informação errada, olha o comprometimento, olha a dificuldade que nós vamos colocar esse irmãozinho encarnado ou desencarnado. Por isso que eu digo que eu não tenho ainda a condição de participar do atendimento fraterno. Não me sinto segura. Mas como diz o meu presidente do centro que eu frequento, na hora que você estiver pronto, o trabalho aparece. E isso é verdade. Continuemos. Conforme consta na referida obra de Divaldo Franco, a instituição espírita de hoje deve evocar a Casa do Caminho, onde Pedro, Tiago e João viveram os ensinamentos de Jesus e mantiveram a continuação do contato com o Mestre a fim de que tivessem forças para o testemunho, o sublime holocausto da própria vida. A Casa do Caminho é um modelo para as casas espíritas que devem manter a simplicidade e o compromisso com Jesus, pautadas pela missão nobre de serem escolas e hospital, num período grave pelo qual passa a Terra, de afrouxamento dos valores morais e da busca incessante do prazer. Jesus nos prometeu que enviaria outro Consolador à Terra, o Espírito da Verdade, que acolhe, esclarece, acalma, fortalece e explica de modo claro e sem equívocos o significado das suas palavras, promessas
cumpridas com o advento da doutrina espírita. Cabe, pois, às casas espírita o papel de cristianização das criaturas humanas, convidando-as a um nível de pensamento e conduta mais elevado e moralizado, gerando a sociedade gerada do ouvir. Então, com essa reflexão de hoje, nós tiramos algumas dúvidas em referente ao que ocorre numa casa espírita. O que se passa dentro de uma casa espírita? Qual a necessidade da casa espírita? Eu espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês, como eu tirei minhas também. E mais uma vez agradecer por esse momento sublime de aprendizado e de conhecimento. Fiquem todos com Deus, Nossa Senhora cubra todos com seu manto sagrado. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.